Olá! Imagina só uma história que se estende por 4.000 anos. Uma história cheia de reinos, exílios, catástrofes e também de renascimentos. É exatamente essa a nossa proposta de hoje. Fazer uma viagem bem rápida por essa jornada incrível da história judaica. A gente vai tentar entender como a capacidade de sobreviver e se transformar não só moldou um povo, mas deixou uma marca profunda no mundo todo. Para a gente conseguir acompanhar essa saga, vamos dividi-la em 5 grandes atos, ok? A gente começa lá nas origens, vendo como um reino se transformou em um texto. Depois, seguimos a dispersão desse povo pelo mundo. Vamos ver também os altos e baixos da vida na diáspora, o caminho para a emancipação e, por fim, os extremos do século XX que trouxeram tanto a maior das catástrofes quanto um renascimento surpreendente. Então vamos lá, nosso primeiro capítulo. Aqui a gente vai direto nas fundações. Vamos ver como um povo que no início se definia pela sua terra e por um templo em Jerusalém se reinventou completamente. A identidade deles passou a girar em torno de leis e textos sagrados, algo que podia ser levado para qualquer lugar do mundo. Tudo começa aqui, bem no comecinho. Essa linha do tempo mostra os pilares, sabe? Desde os patriarcas como Abraão, passando pelo êxodo do Egito liderado por Moisés, que foi o que realmente forjou uma identidade para esse povo, até o auge, com o reino unido sob os reis Davi e Salomão, que construiu o primeiro templo. Esse templo era o coração de tudo, mas como a gente vê ali no final, essa era de ter um território, de ter um reino, acabou de um jeito bem violento. A destruição do templo, lá em 586 a.C., foi muito mais do que uma derrota militar. Foi uma crise de existência mesmo. Perder o centro físico da nação levantou uma pergunta que ia definir a história judaica pelos próximos 2.000 anos. E agora? Como um povo se mantém unido e com uma identidade forte sem ter uma terra? E a resposta para essa crise foi uma das ideias mais geniais da história. A identidade deixou de ser um lugar físico para se tornar algo que podia ser carregado, um conjunto de textos e leis. A sinagoga virou um novo templo, o rabino, o novo sacerdote, e o estudo da lei se tornou a maior forma de adoração. Essa pátria portátil, como a gente chama, foi a grande chave para a sobrevivência e continuidade do povo judeu. Agora a gente avança no tempo e entra no longo período da diáspora, que é essa dispersão dos judeus para fora da terra deles. Vamos ver como esse exílio levou a experiências completamente diferentes, dependendo de onde as comunidades judaicas foram parar no mundo. E aqui a gente vê uma coisa realmente fascinante. O contraste absurdo de experiências. Dá uma olhada. No mundo islâmico, principalmente na Espanha, rolou o que a gente chama de Idade de Ouro. Judeus chegaram a posições altíssimas no governo, nas finanças. Pensa num cara como Samuel Hanadid, que foi vizir, tipo um super conselheiro e até general. Agora, olha o outro lado. Na Europa cristã, a história era outra. Era muitas vezes uma luta constante para sobreviver, com perseguições violentas, restrições econômicas e uma marginalização social bem pesada. Essa era revela um paradoxo muito profundo da vida medieval. Ao mesmo tempo que os judeus eram cada vez mais confinados fisicamente, eles conseguiam preservar uma cultura única e super vibrante. O gueto virou grande símbolo dessa separação. O primeiro de todos foi criado em Veneza em 1516, perto de uma antiga fundição de ferro, um ghetto em italiano, e daí veio o nome. Eram bairros murados, superpovoados com portões trancados à noite. A vida era totalmente controlada por leis de fora que diziam onde podiam morar, trabalhar e até o que podiam vestir. Mas aí que está o paradoxo. Os mesmos muros que foram feitos para prender e isolar acabaram sem querer protegendo. Eles criaram um ambiente onde a vida comunitária, a cultura e a religião floresceram de um jeito muito intenso. Lá dentro, as tradições foram mantidas com uma força impressionante. Só que esse isolamento muitas vezes acabava em expulsão total. Essa linha do tempo mostra isso claramente. Comunidades inteiras foram arrancadas de suas casas. A Inglaterra expulsou os judeus em 1290. A França fez o mesmo mais de um século depois. Mas o golpe mais duro veio em 1492, quando a Espanha, que tinha sido centro daquela Idade de Ouro, obrigou os judeus a escolher. Ou se convertiam ao cristianismo ou iam embora, e se espalhou refugiados pelo mundo todo. Chegamos na Era Moderna, e com ela uma mudança revolucionária. As ideias do iluminismo e as grandes revoluções políticas começaram a derrubar os muros dos guetos. Isso criou oportunidades e desafios que ninguém nunca tinha imaginado. A saída do gueto não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo, sabe? Começou com novas ideias sobre direitos humanos e cidadania.
A Revolução Francesa foi um marco, declarando que os judeus eram cidadãos com direitos iguais. E ao longo do século XIX, essa luta por igualdade foi se espalhando pela Europa. Só que, enquanto as coisas melhoravam no Ocidente, a situação no leste europeu era bem diferente, e para pior. Por causa dos pogroms, que eram basicamente ataques violentos e organizados contra as comunidades judaicas, milhões de pessoas fugiram. E o destino principal foi a América. É só olhar o gráfico, os números são impressionantes. Essa onda migratória mudou completamente o mapa da vida judaica. Surgiu um novo centro, super dinâmico e influente, do outro lado do oceano, bem longe dos antigos guetos da Europa. Nossa última sessão nos traz para o século XX, uma era de extremos que mal dá para imaginar. A gente vai ver o ponto mais baixo de toda a história judaica e, paradoxalmente, a realização de uma esperança de 2000 anos, o retorno a um Estado soberano. O ponto mais baixo foi o Holocausto. Uma catástrofe industrial, sistemática, numa escala que a gente nem consegue compreender direito. 6 milhões de judeus foram assassinados. Isso era quase metade de toda a população judaica do mundo na época. Basicamente, destruiu 1000 anos de vida, cultura e conhecimento judaico na Europa. E ainda assim, das cinzas dessa devastação, surgiu algo inacreditável. Como essa linha do tempo mostra, uma sequência muito rápida de eventos, impulsionada tanto pela tragédia na Europa, quanto por décadas de ativismo sionista, levou à realização de um sonho milenar. Apenas 3 anos depois do fim da guerra, o Estado de Israel foi declarado. Era o retorno da soberania judaica pela primeira vez em 2 milênios. Esse renascimento histórico fecha um capítulo, mas abre outro, cheio de novas perguntas. Qual é agora a relação entre a identidade judaica e o Estado? Como um povo que agora tem 2 grandes centros de vida, um Estado soberano e uma diáspora espalhada pelo mundo, vai navegar o seu futuro? Pois é, a longa jornada de resistência e transformação continua.